Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A palavra idoso, por exemplo, é usada para designar qualquer pessoa com mais de 60 anos, indiferente se é homem ou mulher. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003, o que define a proteção integral e dá prioridade em serviços às pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Essas leis criminalizaram o abandono, a discriminação, a negligência, violências e abusos contra a pessoa idosa. A todo momento, podemos ter conhecimento através dos meios de comunicação de notícias de violência e desrespeito contra o idoso. Um grande número de idosos sofrem abuso e este número aumenta a cada dia. A violência, cuja prática às vezes não é nem percebida, muitas vezes é vista como algo comum, o que causa um efeito devastador para o idoso. Aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Segurança Pública requer aprimoramento na proteção das pessoas idosas. E para falar sobre esse tema, convidamos o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, e o professor de cursos jurídicos e advogado especialista em Direito Previdenciário, Henrique Martins de Almeida. Sejam muito bem-vindos. Eu chamo o deputado Rafa Zimbaldi para uma saudação inicial. Guga, quero agradecer o convite da TV Alesp, agradecer ao doutor Henrique, que participa também desse importante debate. Eu acho que é algo que a Assembleia Legislativa precisa participar ativamente, cobrando o governo do Estado ações efetivas, não só na área de segurança pública, mas também da assistência social, de saúde, ou seja, fazer um trabalho integrado da Secretaria junto com a Assembleia Legislativa. Henrique, quero agradecer a sua presença nesse Alesp Cidadania por um tema tão importante como esse. Eu que agradeço. Exatamente, é uma área que a gente lida muito, eu lido no meu dia a dia, a gente sempre tenta trazer e apresentar informações para os idosos. Eles já são uma parte da população que precisa, é carente dessa informação, e quanto mais informações conseguirmos passar, melhor para essa população. Agora, deputado, o senhor vem fazendo algumas ações, né, durante o seu mandato, principalmente essa na Comissão de Segurança Pública, mas eu quero que o senhor entre no assunto, né, e analise aí a questão da população idosa no estado de São Paulo e no Brasil. A gente sabe que tem várias leis que protegem, mas a gente sabe que ainda não é suficiente, né? Qual que é a tua análise e, assim, dentro do teu mandato, né, qual o caminho que o senhor toma em relação ao idoso? Qual o eixo? Bom, primeiro, Guga, que algo muito preocupante, o que me levou, né, a fazer esse requerimento, foi um aumento da violência e da violação contra os direitos dos idosos. Ou seja, a Ouvidoria Nacional mostrou um aumento de 97% em comparação ao ano passado. Veja bem, 97%. Nós estamos falando em mais de 200 mil casos em todo o país. A nossa intenção, dentro da Comissão de Segurança Pública, nós fizemos esse requerimento questionando o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, amigo, parceiro, que tem feito um trabalho importante à frente da Secretaria, para que desses 200 mil idosos que sofreram algum ato de violência ou teve os seus direitos violados, quantos são de São Paulo? E quais são as ações que a Secretaria de Segurança Pública está tendo referente a essa questão? Então, nós precisamos criar políticas públicas em defesa do direito dos idosos. Exato. E, doutor Henrique, exatamente nesse mesmo tema que eu propus para o deputado, quais as melhorias que o senhor acha necessária nesse momento, principalmente pensando na segurança do idoso? Olha, o idoso, a gente está numa fase de que eles estão adentrando muito a internet. Eu vejo muita importância a gente olhar um pouco para essa segurança digital dos idosos, né? Nós, lá no Sindicato dos Aposentados, nós apresentamos alguns estudos e algumas ferramentas para eles, além de ter acesso a essas informações, saber como se defender, né? Que, além da violência doméstica, da violência econômica, da violência financeira, entre outros, nós temos muito a prestar sobre a violência digital. E é um pessoal que precisa desse auxílio, que não nasceu na época da informática, pegou no meio do caminho e precisa dessas informações.
Nós temos um estudo, né, da OMS do ano passado, que 15% dos idosos sofrem algum tipo de violência. Então, praticamente 1 a cada 6 idosos está sendo violentado de alguma maneira. E a gente saber qual violência cada um está sofrendo e quais são mais críticas para a gente apresentar mais empenho naquela defesa, naquelas informações, é de extrema importância para todos. Interessante, na fala do Dr. Henrique, deputado, idosos sofrem muitos golpes, né? Seja aquele golpe do empréstimo, o golpe do Pix, que é uma questão também de segurança pública, né? Porque eu vejo, e eu não sei se provavelmente o senhor concorda, que eles ficam vulneráveis, né, nessa situação. Para isso, nós precisamos fazer com que o governo do Estado, ele aprimorem, né, esse atendimento, a proteção, o acolhimento ao idoso, Guga. Algo que é muito importante. Eu vou até pegar aqui um assunto que eu tenho trabalhado muito. Eu sou idealizador, fundador do projeto Jovens do Futuro, lá na cidade de Campinas. Nós já atendemos mais de 40 mil pessoas com curso de qualificação profissional. Mas nós temos uma parte do Jovens do Futuro, né, que esse trabalho nós fazemos voltado para as pessoas da melhor idade, ou seja, os idosos acima de 60 anos. Nós temos cursos específicos, por exemplo, como mexer no celular, como evitar golpe, como aprender a mexer numa internet, no computador, como também se defender de atos como esse, porque é muito preocupante e a gente vê, você falou aqui do golpe do Pix, entre outros, mas o idoso, quando recebe, por exemplo, uma ligação, né, que ou é de algum criminoso fora do presídio, ou até muitas vezes dentro do presídio, falando, estou aqui com o seu filho, e aí tem uma pessoa chorando ali, isso, né, as pessoas não estão preparadas para isso. E eu estou falando aqui como um cidadão que já recebeu esse tipo de ligação. Né? Como eu não tenho filhos, né? A minha filha tem 5 anos, mas se eu tivesse... Na hora o teu psicológico... Na hora você... Então, assim, você precisa preparar as pessoas psicologicamente, não só, né, o Estado dando essa assistência, mas também conscientizando. E a importância da família conscientizar os idosos, porque eles são os maiores, né? São as maiores vítimas disso tudo. Eu fico imaginando que me abalei com uma ligação dessa, eu fico imaginando uma pessoa idosa, minha mãe, o meu pai, né, uma pessoa com mais idade. Você precisa conscientizar essas pessoas. E eles ficam totalmente vulneráveis, às vezes não sabem para quem reclamar, né? Ficam totalmente perdidos. Isso é uma questão de segurança pública, né, deputado? Com certeza. É uma ação imediata da Secretaria de Segurança Pública. Por isso que o nosso requerimento vai nesse sentido. Então, nós estamos falando aqui, o Dr. Henrique colocou muito bem essa questão, né, da violência digital, mas nós estamos falando em 200 mil casos, né? Um aumento de praticamente 100% referente ao ano passado, né, Guga? Então, são esses atendimentos da violência digital, mas a violência doméstica, a violação do direito do idoso, o abandono, ou seja, nós temos várias situações que precisa de uma ação efetiva da Secretaria de Segurança Pública e não só da Secretaria, né? Como eu disse no início, precisa ter uma integração da Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Inclusão, Secretaria da Saúde. Nós precisamos dar uma atenção maior aos idosos, até porque em 2040 nós vamos inverter, né, a faixa etária do povo brasileiro. Hoje nós ainda somos uma maioria de pessoas mais jovens. A partir de 2040, já segundo o censo aponta que nós teremos mais população idosa do que população jovem. Então, da importância aí das ações efetivas do governo do Estado, das políticas públicas voltadas ao idoso. E é uma questão, né, deputado, que ela é emergente, né? Porque hoje o idoso, para ter acesso à saúde, é uma dificuldade, né? A gente vê que aqui em Assembleia Legislativa mesmo desenvolve várias políticas públicas, mas ainda quem depende do serviço público é um longo caminho, né, deputado, idoso? Com certeza. Nós precisamos, a Assembleia Legislativa precisa participar efetivamente, sugestões, levando esses
assuntos dentro, né, das comissões. Hoje, por exemplo, eu levei um assunto dentro da Comissão de Saúde sobre as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Guga, que você sabe... O senhor acompanha bem, né? Tanto que eu trabalho nisso, mandato, aliás, né, tenho a honra de ser o deputado que mais destinou recursos para os hospitais filantrópicos em todo o estado de São Paulo. Mas nós precisamos fazer com que o atendimento a essas pessoas idosas sejam prioritárias. E não só no tratamento de saúde, numa emergência, né, num pronto atendimento, mas também no acompanhamento dessas pessoas. Até ações psicológicas de atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Então, é importante aí fazer com que o governo do estado faça parceria com as entidades sociais, com os hospitais filantrópicos, com as entidades que possam dar um atendimento aos nossos idosos. E veja, só por denúncias aqui no Disque 100, tivemos um número que em 2022 que eu acho alarmante. 87 mil denúncias de violência contra os idosos no país, né? Quer dizer, é um número crescente, né? E é um número que acende, né, o alerta vermelho para todas as autoridades, né, deputado? Nós estamos falando em 87 mil, diz que 100. Denúncias, né? Pessoas que chegaram, né, E quantas pessoas acabam não denunciando, né, Guga? Às vezes por falta de informação, por medo, por insegurança. Então, existem situações aí colocadas, e por isso da importância da conscientização, não só do idoso, mas também da família, para que faça a denúncia. Faça a denúncia. Nós temos o Disque 100, mas nós temos delegacias, nós temos ações, as guardas municipais, né, normalmente municípios um pouco mais estruturados com a guarda municipal, tem ações efetivas também no sentido do combate à violência ao idoso. Então, da importância dessa conscientização, levar a informação até o idoso e o seu familiar. Exato, e isso daí também é um motivo, né, para novas políticas públicas em relação a isso, porque às vezes o idoso não sabe dos seus direitos, né, ele não sabe, de repente, que ele pode, né, fazer uma denúncia, e tudo vem da conscientização, isso através de políticas públicas, né, deputado? Nós temos o Estado tem que garantir essa segurança, né? Então, quando você conscientiza e a partir do momento que o idoso faz uma denúncia, o Estado tem que dar a proteção. Assim como nós temos, por exemplo, a questão da violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ou seja, são ações importantes. Por exemplo, hoje, falando da Lei Maria da Penha aqui, o Henrique, o Guga, hoje um delegado, ele pode dar uma liminar e fazer o afastamento automático, né, do agressor à sua vítima, só pelo fato da mulher ir até a delegacia da mulher, fazer a denúncia, né, apresentar a sua denúncia contra a pessoa que a violentou, e o próprio delegado, independente mesmo já dá medida de uma ação protetiva. Exatamente, né? Independente de uma ação judicial. Exato. Lógico que aí depois corre toda a investigação, uma ação judicial, mas a própria delegacia, o próprio delegado, o delegado. A mesma coisa, nós precisamos garantir o direito, né, e a proteção ao idoso. Interessante, né? O questionamento que realmente tem que ser uma prioridade hoje para os nossos idosos. Agora, Henrique, você que tem uma atuação, né, trabalha num sindicato, quais que são as maiores queixas de violência contra o idoso, que de repente o idoso não tem onde procurar, procura até vocês numa situação dessa? O que nós mais recebemos são os danos mesmo, questão financeira e econômica e doméstica, violência doméstica, são os atos. E o que a gente sente, que a gente ouve deles, que tem falta, é a violência institucional, porque eles buscam informação e se socorrer das grandes empresas ou do Estado. E eles são os primeiros também, muitas vezes, a violentá-los, a não prestar a informação devida. O Estado não consegue. A assistência à saúde, por exemplo, vai se tratar, vai buscar a saúde, mas o Estado é o primeiro, o posto de saúde é o primeiro a barrar. Não, vamos atender aquele outro cidadão primeiro. A gente tem que tirar essa imagem do idoso, que não é uma pessoa produtiva, então ele não precisa ser atendido com prioridade, não tem essa preferência, não. Ele já fez, está na sociedade, já chegou ali e levou o Estado até
Então a gente tem que apresentar meios e caminhos para ele continuar a sua vida como cidadão. Ele não se torna ou deixa de ser um cidadão quando se tornou uma pessoa idosa. Ele precisa ainda aproveitar da sua vida e ter caminhos e meios para aproveitar dessa vivência. Interessante, deputado, dentro dessa linha, né, a gente tem que chamar atenção também para a violência doméstica que o idoso sofre, né? Às vezes é um próprio parente, às vezes é o cuidador, né? Isso é uma questão também que precisa ser desenvolvida em termos de políticas públicas, né? Porque o senhor citou a violência contra a mulher, mas eu acredito que os números de violência doméstica contra o idoso, principalmente na pandemia, tenham subido. Cresce a cada dia, né? E a ponto, né, como foi dito aqui, 200 mil casos, um aumento de praticamente 100% em relação ao ano passado. Então, e muitas vezes, né, o que o Dr. Henrique falou é importante. Muitas vezes o idoso ele reclama por um familiar de uma agressão de um cuidador. E aí a família não acredita, né? Acha que, né, não tá legal, não tá batendo bem, não é isso. Aí depois de tanto reclamar, e normalmente as famílias colocam uma câmera em casa e identifica a agressão, né? E aí o que o Dr. Henrique falou, muitos deles às vezes precisam do atendimento do Estado, e aí quando a gente fala Estado, os três entes, não é só o governo do Estado, mas também o município, o governo federal. Quando um idoso vai a um posto de saúde, em busca de saúde básica, de um atendimento básico, será que ele vai encontrar? Né? Nós vemos o quanto os postos de saúde estão sucateados. Eu vou dar como referência a minha cidade, né? A cidade de Campinas, que eu acompanho muito de perto. Os postos de saúde estão totalmente sucateados, sem médicos, sem remédios, sem estrutura para atender a população de uma maneira geral. Ainda mais o idoso que necessita de um cuidado, né? Então, imagina, o Guga, o idoso vai até lá, o sindicato dos idosos, lá com o Dr. Henrique, comunica uma violência, o Dr. Henrique, a assistência social do sindicato, fala assim, você precisa procurar o posto de saúde. Aí chega lá no posto de saúde, não tem um clínico geral, quanto mais um psicólogo, né, para atender. Então, isso é preocupante. Por isso, nós precisamos, né, nos debruçar sobre esse assunto, porque nós estamos falando da população de uma maneira geral, mas quando a gente entra nas questões, né, mais direcionadas, como a questão do idoso, precisa de um atendimento especial. Nós precisamos ter atendimentos prioritários, né, postos de saúde específicos só para atendimento ao idoso, para atender, né, nas várias especialidades. Nós precisamos ter delegacias específicas instaladas na grande parte dos municípios. Ou seja, nós precisamos fazer com que o trabalho seja muito bem direcionado aos nossos idosos. Agora, deputado Rafa, é importante também, né? Porque quando a gente fala de violência doméstica, não é só agressão propriamente dita, né? Muitos casos é de maus tratos, né? O descuido, né? Às vezes o idoso ele não tem o cuidado adequado que ele necessita e por isso ele sofre maus tratos, né? E eu gostaria de saber, é uma questão também que tem que ser mais acompanhada pelo poder público, né? É o abandono, né, Guga? Assim, o poder público, lógico que aí ele tem a responsabilidade, mas também, por isso da importância da conscientização, porque quando um idoso fica literalmente abandonado em sua casa, da importância do vizinho, né? Informar a autoridade local, informar a prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, a situação daquele idoso, porque muitas vezes não existe o ditado, uma mãe e um pai cuidam de 10 filhos, 10 filhos não cuida de um pai e de uma mãe. Então, é importante as pessoas dentro aí da sua vizinhança, e gente, isso é conscientização, não é fofoca, né? Porque quando você consegue enxergar um idoso sendo violentado, e violência também é o abandono, né? A situação que ele vive de forma solitária, é importante com que a vizinhança faça essas denúncias comunicando, seja a prefeitura, seja a delegacia, seja a autoridade local. Agora, doutor Henrique, a gente sabe hoje, né, o aposentado e geralmente idoso, ele tem muita dificuldade, né,
social. Como é que a gente pode, né, apoiar? O país em si vive uma crise, desemprego, e a aposentadoria, às vezes, o aposentado é alicerce da família, sustenta vários entes da mesma família. Como é que a gente pode melhorar essa situação da política de aposentadoria para o idoso? Olha, esse questionamento que o deputado fez ao governo do Estado para saber quais são essas denúncias, essas violências que os idosos estão sofrendo é muito importante para a gente. Nós não temos condições de abraçar o mundo, mas nós queremos proteger o máximo possível ou aonde dói na carne ou na pele, né? E isso vai ter de grande valia para a gente saber onde que a gente pode aplicar o maior esforço. Quanto à aposentadoria, é um tema extremamente relevante, né? Muitas famílias vivem da aposentadoria de um único alicerce. E aí, o dia 5, teoricamente, né, o dia que eles receberiam, é o dia que todo mundo fica feliz, mas no resto dos dias, a negligência quanto àquela pessoa, ela só serve para quê? Para receber e para distribuir o dinheiro naquela família. E uma forma, e uma violência também, é a negligência, né? Seja das próprias pessoas que estão olhando, os familiares e os terceiros que olham e sabem daquele abandono e não comunicam para ninguém. Mas uma forma de a gente melhorar a assistência desse idoso, de imediato, seria melhorar o próprio valor do benefício, a recomposição do salário. Mas essa é uma questão muito maior e alcançar essa valorização de forma imediata, a gente ainda não consegue enxergar de plano. Se me permite, Guga, eu acho que assim, aproveitando isso que o Dr. Henrique colocou, um outro tipo de violência que muitas vezes isso fica de maneira totalmente oculta, né? Você falou que a aposentadoria às vezes é o único sustento daquela família. Mas tem muita gente também, familiares, que se aproveitam da aposentadoria, ficando inclusive com o próprio cartão, né, do aposentado. Então, isso é importante, essa discussão, esse rodízio, né, essa transparência, da mesma forma como nós que estamos no mandato eletivo, nós precisamos cuidar do dinheiro público, dando transparência dos gastos, informando a população. É importante, o cartãozinho do idoso ali precisa, né, se o idoso não tem condição, né, de ele cuidar da sua própria aposentadoria, mas que a família toda faça uma análise com muita transparência, porque a aposentadoria foi o suor de muitos anos de trabalho daquele idoso. E essa aposentadoria precisa ser revertida em atenção a ele. Então, é muito importante que essa conscientização dos familiares também, esse rodízio que aconteça entre todos com uma maneira muito transparente de lidar com o dinheiro que é do idoso. A Alesp Cidadania de hoje recebe o deputado Rafa Zimbaldi. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta falando muito aí do idoso no estado de São Paulo com a presença do deputado. Até já. Estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje falando de segurança pública, segurança do idoso. Eu estou aqui com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, e o professor de cursos jurídicos e advogado especialista em direito previdenciário, Henrique Martins de Almeida. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aqui, esclarecendo para o telespectador que acompanha a Rede Alesp um assunto tão importante que é a segurança do idoso. A gente conversava no primeiro bloco. Deputado, são várias formas de violência, né? E o senhor enviou um requerimento para a Secretaria de Segurança Pública, exatamente, né? Cobrando e querendo conhecer, né, o que tem sido feito em relação à política dos idosos pela Secretaria, né? Com base nessas informações, Guga, como nós falamos aí no primeiro bloco, com base nessas informações que nós vamos disponibilizar não só ao meu mandato como deputado, mas a todos os deputados, para que nós possamos junto, primeiro, propor projetos de leis importantes, garantindo o direito e a defesa do idoso. Segundo, construir políticas públicas importantes, dando sugestões ao governo do Estado
né? O Disque 100, né? A gente começou, nós falamos aqui um pouquinho do Disque 100, nós temos o aplicativo 190, por exemplo, que no próprio aplicativo você tem, você pode fazer a denúncia. Mas imagina você, uma senhora, um senhor com 80 e poucos anos, precisam fazer uma denúncia, precisando usar um aplicativo, né, num smartphone. Exato. Até ele conhecer, né, o que é um aplicativo, até ele conseguir saber como é que ele faz uma denúncia, é algo, né, que... Botão de emergência, aquelas histórias, exatamente, né, que a tecnologia nos traz, mas não há inclusão, né? E aí a gente precisa, né, que é algo que precisa ser discutido como política pública, a inclusão. Né? Não adianta você pegar um smartphone e entregar na mão do idoso. Ele não vai sair. Hoje, normalmente, as crianças, né, já começam com o dedinho, já começa... É diferente, os idosos não tinham. Nós tivemos acesso à internet em 1989, que a internet chegou aqui no Brasil. Exato. Ou seja, os telefones começaram a tomar uma proporção muito grande no final da década de 90. Exato, o impulsionamento mesmo no ano 2000 para frente. É isso, né? Então, nós precisamos fazer a inclusão, e aí a política pública é importante, né? Incentivar as entidades a fazer esse trabalho. Hoje, celular das pessoas mais idosas, você vê que é aqueles telefones antigos com número desse tamanho. Eles não querem trocar e tudo mais. Tem uma resistência, né? É resistência natural, porque né? É o novo, né? Quando você pega uma marca de um telefone X, um aplicativo X, né? Aí você vai trocar. Você tem essa... Exato, né? até se adaptar. Você não consegue fazer adaptação rápida. Agora, imagina uma pessoa idosa que nunca teve, né, contato com tecnologia. Por isso que eu disse aqui no primeiro bloco, né, da importância de nós incentivarmos projetos sociais como esse que nós idealizamos e fundamos lá em Campinas, de você fazer um trabalho voltado às pessoas mais idosas, inserindo eles a tecnologia, dando oportunidade, muitas vezes qualificação profissional, porque uma pessoa idosa em casa, depois que aposenta, você sabe que o número de pessoas quando se aposenta e normalmente ficam em casa, caso de depressão aumenta absurdamente. Então, e muitas vezes uma pessoa com 60, 61, 65 anos de idade tem plenas condições físicas, psicológicas de trabalharem. E aí, o que falta? Falta oportunidade. E por isso, o importante dessas entidades, o importante do governo do Estado, gerar políticas públicas de inclusão dessas pessoas, dando qualificação profissional, dando oportunidade, inserindo a tecnologia na vida do idoso. Agora, doutor Henrique, o que o senhor acha sobre tudo isso? Principalmente esse tema, né, a inclusão digital, com certeza é uma necessidade até para deixar o idoso menos propenso a cair em golpes, né? Digitais que hoje todo mundo pode cair, mas o idoso é mais propenso, não é? Muito mais. É o que a gente fala da instrução, né? Permitir e possibilitar a instrução dessa pessoa, para ela aprender a mexer com a internet, com o celular, não só com a internet, com o celular, que tenha facilidade de obter alguma profissão ainda, porque antigamente nós tínhamos a visão de que o aposentado, né, a palavra aposentadoria é retirar-se para os seus aposentos. Hoje não é mais isso. Hoje não é mais assim que funciona. Ele se retira para... ele larga aquele emprego, continua, vai receber uma aposentadoria, valor exatamente, mas ele ainda tem condições de voltar a trabalhar. Há instituições privadas, como por exemplo o sindicato tem, disponibiliza cursos de informática. Nós temos algumas outras instituições, faculdades que disponibilizam cursos e aprendizados, mas dos órgãos públicos em si nós não temos muito. Por exemplo, o PAT. O PAT ele disponibiliza um curso para formação para o desempregado, quem está há 18, 36 meses desempregado, mas nós não vemos cursos para aprimorar uma atividade para o idoso reinserido ou ser reinserido no mercado de trabalho. Então, a instrução, a informação, você tem informação na sua mão, ela é importante e ela é valiosa. Quem tem a informação tem o poder, né? A gente gosta de dizer assim. Então, qual tipo de informação é importante que eu posso passar para ele continuar sendo uma pessoa produtiva e tendo e conseguindo ter uma vida saudável, né? Porque a vida não é só
eu me diverti, eu me aposentei, agora eu vou me divertir, praia, não é só isso que a gente quer, ou que o idoso quer. O idoso Importante. quer ter atividades outras para fazer. Exato. Importante também um questionamento para o deputado, a questão da acessibilidade para o idoso. Acho que tanto o Estado de São Paulo quanto o Brasil tem muito ainda o que desenvolver em termos de políticas públicas. Eu sei que o senhor é especialista também em transportes, infraestrutura. Como é que o senhor vê essa situação? Terrível. Terrível. Primeiro porque, eu vou pegar essa situação do transporte que você colocou. Eu fui presidente da Comissão de Transporte no mandato passado. Acessibilidade, primeiro, zero. O respeito, né, ao idoso, porque o idoso ele tem direito à gratuidade, à tarifa de ônibus. E muitas vezes a empresa não respeita. A empresa orienta o seu funcionário, o motorista, a não parar, né? E nós vimos já diversas vezes denúncias referentes a isso. Outras situações que nós temos, mais um exemplo, a questão dos planos de saúde. A gente falou aqui de saúde pública, do postinho de saúde, mas muitos aposentados, muitos idosos, reúnem ali o seu dinheirinho de uma forma, né, muito apertada, que ganha aí 1 salário, 2 salários mínimos por mês e paga muito caro um plano de saúde. E aí, na hora que precisa desse atendimento, o plano de saúde vira as costas. Hoje, na Comissão de Saúde, tratei muito sobre isso também, que nós tivemos aí uma denúncia, a Unimed cancelou unilateralmente, por uma decisão unilateral, uma decisão própria da Unimed, cancelou os convênios das pessoas com espectro autista. Agora, imagina um idoso. O idoso, o preço é altíssimo. O preço altíssimo e o atendimento zero. Atendimento zero. Ou seja, nós precisamos arrumar formas de regulamentar isso internamente aqui no estado de São Paulo, fiscalizar os planos de saúde, fiscalizar as empresas de transporte público, entre outras, né? A gente falou da acessibilidade aqui, mas é uma série de ações que o Estado precisa estar presente na vida do idoso. Até porque, como eu disse, né, nós teremos uma inversão da faixa etária, nós vamos ter muito mais idosos do que jovens. Então, a importância do olhar de pessoas que estão cumprindo o mandato, né, que são agentes políticos, olhar no direito, na defesa do idoso. Meu caro doutor Henrique, qual que é a sua opinião sobre esse tema que também é muito caro, né? A questão do transporte para o idoso, acessibilidade e tudo mais. Nós tivemos um probleminha aí, né? Um hiato o ano passado, retrasado, sobre a paralisação desse pagamento da isenção para o idoso. Ainda estamos recuperando aos poucos, mas o deputado falou muito importante da fiscalização. A gente não tinha que existir por parte do Estado apenas a fiscalização abstrata, mas uma fiscalização concreta, em loco, porque o Estado também fica sabendo pelas denúncias, mas ele não tem um agente do Estado lá para verificar se realmente aquilo aconteceu ou aquela situação acontecendo, seja no posto de saúde, seja no transporte público, e aí já eu falei outrora, né, a violência institucional vem dos grandes. A confiança que o idoso teria que depositar sobre o Estado, sobre o transporte coletivo, sobre a empresa de ônibus, sobre o plano de saúde. O plano de saúde é outro de grande importância. O idoso é o que mais paga, mas é o que menos tem o acesso efetivamente, né? Eles não querem atender o idoso, porque é custoso. Em alguns lugares a gente vê que tem, eu já presenciei isso, estou falando pela minha cidade, tem uma salinha para o idoso, tá bom, tem uma salinha com bolacha para o idoso. O idoso não quer só isso. Ele não quer esse privilégio da bolacha, só um lugar para sentar. Ele quer ter a prioridade do atendimento. Ele é o mais vulnerável, né? A gente tem que olhar para essas pessoas e verificar. Ele está sendo atendido? É uma política pública isso. Veio de forma abstrata, mas a gente tem que verificar se, em concreto, ela está sendo aplicada. Exato. Uma outra ação, Guga, se me permite, claro, né? Pegando carona aqui que o doutor Henrique comentou, voltando à questão do transporte público, que é algo muito importante. Estatuto do Idoso, no início da entrevista aqui, você fez, né,
um geral. O Estatuto do Idoso aponta quem é idoso. São aqueles acima de 60 anos. Aí a gente vem para o transporte público. Muitos municípios, grandes municípios, dão só o direito à isenção da tarifa, a gratuidade da tarifa do transporte público acima dos 65. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa aqui, o final do ano passado, a isenção para as pessoas abaixo de 65, entre 60 e 65 anos, que é aquilo que o Estatuto do Idoso aponta. Mas muitos municípios não têm cumprido isso. E aí eu digo também pela minha cidade. Eu pego como exemplo a minha cidade porque a região de Campinas é uma região bastante populosa e isso influencia não só na nossa região metropolitana, mas influencia praticamente no estado e no país, né? Porque tem a cidade de Campinas como referência. Campinas, por exemplo, não respeita o idoso. Acima dos 65 que somente tem gratuidade, entre os 60 e 65 não tem. Então nós precisamos dar essa garantia, né? E aí a violência institucional, como o doutor Henrique comentou, ela é muito grande. Muitas vezes maior que uma violência doméstica, né? Então, no dia a dia, o idoso vive muita violência institucional cometida por municípios, pelo governo, pelo governo federal. Então, a importância aí de todos estarem atentos. De todos estarem atentos. Fazer com que o idoso seja respeitado e tenha o seu direito garantido. Deputado, é interessante, o senhor citou algumas vezes, né? Eu queria entrar mais nesse assunto, é a questão da inclusão do idoso no mercado de trabalho, né? A requalificação. Como é que o senhor acha que isso pode ajudar? Porque eu acho, né? Quanto mais ativo ele for, quanto mais ele for produtivo, a saúde dele será melhor, né? Porque não fica parado. Como é que o senhor raciocina essa questão? Eu acho que isso é de extrema importância, Guga, porque muitas pessoas, muitos idosos, quando se aposentam, ele fala, bom, agora eu quero curtir minha vida. Aí vai viajar, vai, né? Aí literalmente curte a sua vida. Mas tem pessoas que não querem, né? Que eles querem ter um outro tipo de atividade, que aí precisa da requalificação. Vou te dar um exemplo. Tem uma entidade em Campinas, a APAI, que é conhecida aí, né? A APAI, praticamente todos os municípios nós temos uma APAI, grande parte dos municípios nós temos a APAI. Eu conheci uma senhora com mais de 90 anos que ela prestava serviço voluntariamente à APAI, né? Ajudando e servindo a APAI, muitas vezes ficando o dia todo, cumprindo uma jornada de trabalho, né, mas de trabalho voluntário, mas por isso dá importância. Uma senhora com 90 anos, trabalhando por pessoas, né, em situações especiais, com deficiência, né? Então, dá importância de nós requalificarmos as pessoas, ou muitas vezes pessoas que se aposentam, né, de uma determinada área e ela precisa de uma qualificação profissional em uma outra área. Como eu disse, né, os Jovens do Futuro, nós temos lá diversos cursos profissionalizantes, mas muitas pessoas, elas se aposentam, por exemplo, um idoso, uma idosa, vai fazer um curso de cabeleireiro, um curso de auxiliar administrativo, vai fazer um curso de informática, ou muitas vezes vai fazer um curso de dança, aprender a dançar. Ou seja, é isso que nós precisamos, né? Dar oportunidade a essas pessoas. A decisão cabe a ela. Eu quero voltar no mercado de trabalho, agora que eu aposentei, eu quero abrir minha empresa, né? Eu quero me tornar um microempreendedor, quero montar aqui um salão de beleza. Nós temos muito isso. Então, a importância de nós incentivarmos os idosos, mas também incentivarmos as entidades, as ONGs, o terceiro setor, dar oportunidade aos idosos. Uma vez numa reportagem, estou me lembrando, conforme o senhor fala, eu conheci um projeto, por exemplo, que incentivava a prática esportiva para os idosos. E isso gerava economia com a saúde também, porque quanto mais ativo eles estavam, eles queriam cada vez mais praticar esporte. Seria uma saída também, né, deputado? Uma grande saída. Hoje nós temos aí vários professores de educação física, por exemplo, que voluntariamente vão em praças de esporte ajudar, né, inserir essas pessoas. Tem dança de zumba, né? A zumba que é um... Eu não sei se é uma dança ou se é um exercício, né, ou é os dois juntos,
mas é uma forma de inserção. Muitos idosos representam os seus municípios. Nós temos jogos abertos de idosos e muitos municípios trabalham muito essa questão através da Secretaria de Inclusão, a Secretaria de Assistência Social, trabalham, pagam passagens muitas vezes para fazer competições, né? Nós temos gincanas, ou seja, é importante, né, nós termos esse incentivo. Eu tive a oportunidade, Guga, de ser candidato a prefeito em 2020, na cidade de Campinas. Né? Deputado estadual, fui candidato a prefeito. E algo que nós discutimos muito dentro do nosso plano de governo, que é algo que eu tenho defendido aqui dentro da Assembleia, a parceria do poder público com as academias, por exemplo. Cada academia, se destinasse um professor 1 hora ou 2 horas por semana numa praça de esporte voluntariamente, né, quantas pessoas não seriam atendidas? E são pessoas que serão atendidas, não são pessoas que têm um poder aquisitivo bom. Né, porque a pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, paga lá a sua academia, paga lá o seu fisioterapeuta, mas essas pessoas que seriam incluídas são pessoas que realmente precisam e que recebem um salário mínimo, um pouco mais de R$1.000 por mês, e que muitas vezes não tem condição nem de pagar a sua própria conta ou de comer, de colocar comida em casa. Então, a importância de unir, né, o poder público junto com o privado, fazer parceria público-privada, nós precisamos, o poder público precisa se reinventar, precisa fazer essas parcerias, dar oportunidade às pessoas que mais precisam. Agora, doutor Henrique, sobre essa questão que o deputado falou, principalmente, né, a inclusão no mercado de trabalho e também o esporte, né, como fator aí de vitalidade, de mais saúde para os idosos, como é que você analisa essa questão? Não, é de grande importância, né? Como o deputado falou, nós não temos que fazer a escolha pelos idosos, né? A gente tem que oportunizar atividades para eles, seja oportunizar um aprendizado para voltar ao mercado de trabalho, continuar no mercado de trabalho, ou para ele ter uma diversão, uma melhor qualidade de vida. A gente tem que oportunizar. A escolha vai ser dele, de cada um, né? Mas é a gente ocupar a mente do idoso, né? A cabeça vazia oficina a gente sabe do quê. Então a gente tem que oportunizar. Vai para uma praça, vai fazer um exercício, vai fazer não quer trabalhar, não precisa, ou não é necessário, ou não tem condições, mas vai fazer uma outra atividade, assessorar alguém, prestar informações. Não é porque você é idoso que você não tem também informações a ser prestado. Muitas vezes eles sabem mais do que os novos. Eu tenho, aqui na minha cidade, a gente tem, a grande maioria dos idosos são assistidos por quem? Pelas igrejas. O grande foco hoje é nas igrejas. As igrejas são as que mais possibilitam essa faixa etária de ter uma atividade. Porque do poder público em si a gente fica um pouco órfão ainda. Deputado, ele tocou num assunto muito importante, né? Que a religião e a igreja, ela contribui muito, né? Para os idosos, que tem os encontros, né? O trabalho voluntário, né? Uma forma realmente deles manter ativos, né? Muito bem lembrado pelo Henrique, né? As entidades religiosas, as igrejas, primeiro, né, que você leva o evangelho. Eu acho que isso é primordial, né? Você se apegar a Deus, você ter o apego religioso, isso é importante. Segundo, né, como você disse, essa participação, né, que as igrejas dão oportunidade, retiros. Quantos idosos ajudam, por exemplo, num retiro de jovens, né, ajudando muitas vezes na limpeza, na comida, na pregação, levando o evangelho. Eu faço parte de uma comunidade em Campinas, a comunidade Jesus Te Ama, que os seus 2 fundadores, né, o Regis e a Maísa, são pessoas idosas e pessoas que pregam, né, que levam o evangelho, que atraem muito outros idosos e que dá oportunidade, muitas vezes, de eles fazerem parte da comunidade, né, ajudando, contribuindo de maneira voluntária. A minha mãe, por exemplo, né, eu não quero falar que ela é idosa, mas já com mais de 65, mas super ativa, participativamente, praticamente todos os dias está lá na comunidade Jesus Te Ama, está lá na igreja, né, prestando a sua ajuda, o seu auxílio, orando por outras pessoas.
né, visitando pessoas. Então, as entidades religiosas têm ajudado e muito. Agora a gente está caminhando para os momentos já finais do nosso programa, mas eu quero pegar um destaque final do Henrique, depois eu quero desenvolver com o deputado, né, os próximos passos, né, depois desse requerimento na Secretaria de Segurança Pública. Mas Henrique, muito obrigado por ter participado do nosso programa, por ter enriquecido esse conteúdo desse tema tão importante que é a segurança do idoso. Eu que agradeço, né, e é um tema de grande importância, a gente gostaria que se fizesse sempre em pauta, quanto mais em pauta estiver, melhor, passar informação e ter acesso a essas pessoas, para que as pessoas não enxerguem e como pontos de confiança, de acreditar que eles conseguem evoluir também e ter uma vida melhor e ter, voltando um pouquinho só da violência, ter as oportunidades de denunciarem quando acontecer alguma coisa com o estado de consciência, ter noção do que está acontecendo e essas informações serem públicas, né, para todo mundo ter condição de onde o ponto está pegando e a gente ir atrás para tentar resolver. Deputado Rafa Zimbaldi, é importante, né, a gente explicar novamente para o nosso telespectador que nos acompanha como foi, né? O senhor protocolou esse requerimento na Comissão de Segurança Pública, quais os próximos passos, já tem audiência marcada com o secretário, como é que funciona, né? E é até importante a gente explicar para o nosso telespectador que às vezes nos assiste pela primeira vez, né? Uma das funções do deputado estadual é exatamente fiscalizar, né? Cobrar do governo essas atitudes e é importante, né, esse requerimento. Ô Guga, bom, primeiro, eu acho que o mais importante é nós termos todas essas informações, que muitas vezes o próprio secretário de Segurança acaba não tendo, né? Nós estamos falando em 5 meses de mandato, o governador Tarcísio assumiu há pouco, assim como o secretário Guilherme Derrite, até tomar pé de toda a situação de uma máquina, né, do tamanho do estado de São Paulo, é algo muito grande. Então essas informações vai servir tanto para a gente, né, aqui na Assembleia Legislativa, para a Comissão de Segurança Pública, mas também para o próprio secretário. E aí sim, nós vamos convidá-lo para estar na Comissão de Segurança Pública, falar um pouco sobre o assunto, falar aquilo que nós podemos contribuir e também, né, transformar esse documento de uma forma pública e transparente para que as entidades tenham acesso, assim como o doutor Henrique, sindicatos, associações, entidades voltadas para o idoso, para que nos ajude com sugestões, né, sugerindo de repente projetos de lei ou sugerindo fiscalizações mais efetivas, ou seja, a população pode contribuir e muito. Então quem está nos assistindo, através das nossas redes sociais, através do nosso site, através do nosso canal de comunicação, não só da Assembleia Legislativa, mas também minha como deputado estadual ou seu deputado estadual de sua preferência, que você acompanha, né? É importante dar sugestões, fazer as sugestões. É importante que muitas vezes nós que estamos aqui no mandato, nós não conseguimos enxergar. E uma entidade ou uma pessoa, né, que vive, que tem o seu idoso em casa, que acompanha um pouquinho, tem alguma sugestão que pode ser muito valiosa para salvar a vida de muitos outros idosos, Guga. Deputado Rafa Zimbaldi, muito obrigado pela participação nesse Alerta Cidadania. Com certeza vamos discutir e acompanhar todo esse andamento desse requerimento. Guga, muito obrigado pela oportunidade, agradecer também ao doutor Henrique, à TV Alesp, né, a Rede Alesp pela oportunidade, parabenizar mais uma vez vocês pela grade de programação, aquilo que vocês estão levando, né? A TV Assembleia é uma questão de transparência, né? De levar a informação às pessoas, porque muitas vezes as pessoas acabam não tendo a informação daquilo que o deputado faz, o que o deputado, né, pode propor, qual é a verdadeira função de um deputado estadual. Então, a TV Alesp, a Rede Alesp leva essa informação. Então, obrigado pela oportunidade e parabenizar a Rede Alesp e todos os seus funcionários pelo excelente trabalho prestado em serviço da nossa população. Obrigado e a gente se encontra num próximo programa pela Rede Alesp. Valeu, tchau, tchau.